Ah, se a senhora atravessar essa porta, não vai ter volta. A voz de Matias saiu baixa, como quem fala para não acordar os mortos, e ainda assim atravessou a capelinha inteira, cortando o cheiro de cera derretida, madeira antiga e alecrim pisado no chão batido. Ana ficou parada no umbral, a ponta do chale apertada entre os dedos até embranquecer. O lampião tremelicava e as sombras nas paredes subiam e desciam como se a própria noite respirasse ali dentro. Do lado de fora, na escadinha, o vento da serra carregava o aroma de capim seco e leite morno, aquele cheiro de roça que gruda na roupa e, sem pedir licença, gruda na lembrança. Ela não estava ali por sonho de moça, nem por romance bonito. Estava ali porque a vida, quando aperta, não pergunta o que a gente queria. Matias não trazia aliança. As mãos, grandes e marcadas, seguravam o chapéu contra o peito como se fosse escudo. O rosto parecia feito de pedra e cansaço, mas os olhos de Matias não eram de pedra. Eram olhos de quem já pediu socorro por dentro e descobriu que o mundo nem sempre escuta. Ana respirou devagar. Não era medo dele, era medo do que vinha junto com ele. Medo das histórias que corriam nas porteiras, na venda de seu Tibúrcio, na fila da farinha, no beiral das casas. Medo do que ela mesma já tinha imaginado nas noites de fome. Que talvez fosse preciso vender o próprio destino para salvar os filhos. Matias continuou, com aquela calma dura que só o homem muito sozinho aprende. Eu não quero esposa. Eu não presto para ter família, não depois do que eu fiz. As palavras bateram em Ana como sino rachado. Depois do que eu fiz. Ao lado do altar simples, o padre Anselmo pigarreou, desconfortável, como se tivesse sido obrigado a assistir uma ferida abrir na frente de todo mundo. Lá fora, perto do portãozinho de varas, Rosa e Joaquim esperavam, os dois pequenos, mão na mão, tentando parecer fortes. Rosa, a mais velha, tinha os olhos atentos de quem já viu coisa demais para a idade. Joaquim, o menor, segurava um santinho gasto, como se aquele papel amarelado pudesse segurar o mundo no lugar. Ana olhou para os filhos e sentiu a coragem nascer de um lugar que nem era coragem. Era necessidade com o rosto de mãe. Ela deu um passo. A madeira gemeu sob o salto gasto. O som pareceu tão alto que o coração dela também gemeu. Matias fechou os olhos por um instante, como se estivesse rezando ou se despedindo de algo dentro dele. Quando abriu, encarou Ana com uma franqueza que doía. A senhora não sabe o que está assinando. E então, como se alguém o tivesse empurrado por dentro, como se aquela verdade tivesse fermentado anos no peito, amarga e sem saída, ele disse a frase que ninguém esperava, nem o padre, nem a serra, nem o próprio vento. Aquela criança, o Joaquim, ele não é só seu. Ana sentiu o sangue sumir do rosto. O lampião estalou, e por um segundo tudo ficou pequeno. A capela, o mundo, o ar. Como se a vida dela tivesse sido escrita por outra mão, e ela só tivesse descoberto agora, tarde demais, que estava vivendo as linhas erradas. Ela tentou falar. Não saiu voz. Tentou de novo. A garganta fechou como porta emperrada. Como o senhor ousa? Foi o que ela conseguiu num fio que mal se ouvia. Matias não recuou. Só baixou o olhar, como quem carrega a culpa até no jeito de respirar. Eu não ouso, dona Ana. Eu pago. O padre Anselmo deu um passo à frente. Matias, pelo amor do bom senso, isto não é assunto para... É sim, padre. Matias ergueu a cabeça. É assunto para agora, porque é por isso que ninguém quis essa união. Não é por causa da minha cara, não é por causa da minha serra, é por causa do que eu sei. Rosa, do lado de fora, inclinou o corpo querendo ouvir. Joaquim apertou a mão da irmã sem entender, mas sentindo. Criança sente antes de compreender. E Ana teve vontade de correr, mas as pernas não obedeceram. Teve vontade de gritar, mas o grito virou pedra dentro dela. Porque, se Matias estivesse dizendo a verdade,
Então, havia uma parte da história de Joaquim que ela nunca enxergou, ou nunca quis enxergar. E você, me diga, já houve um instante na sua vida em que uma única frase foi capaz de desmontar tudo o que você tinha certeza? Matias aproximou um passo, devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Eu não vim para tirar seu filho, eu vim para devolver o que foi tirado de mim. Ana sentiu o chão fugir. Não havia mais capela, não havia mais lampião, não havia mais vento. Havia só aquela palavra, devolver, e o medo antigo, enterrado, voltando à superfície como raiz teimosa. E foi nesse ponto, bem aqui, que a história fez aquela curva que ninguém vê chegando. Porque antes que Ana pudesse perguntar qualquer coisa, o padre Anselmo abriu a boca e fechou, como se também tivesse um segredo atravessado. E Matias sussurrou quase sem som: se a senhora quer mesmo entrar na minha casa, precisa saber quem eu sou para esse menino. Ana piscou, e as lágrimas vieram sem pedir licença. Ela tentou manter a postura, aquela postura que mulher de roça aprende à força, a de não cair, mesmo caindo por dentro. Então diga, Matias, ela falou enfim. Diga na frente do padre, diga na frente dos meus filhos, diga na frente do que sobrou de mim. Matias respirou fundo, e quando ele começou a falar, o lampião pareceu diminuir, como se até a luz quisesse se esconder. Mas a verdade que ele ia dizer, essa verdade, não cabe num coração desprevenido. Se você gosta de histórias assim, que vão abrindo o peito da gente devagarinho, se inscreve no canal Contos do Coração, deixa o like e comenta aqui de onde você está assistindo. Eu leio, eu guardo, porque cada canto do Brasil tem um jeito diferente de sentir, e isso também faz parte da história. Agora, volta comigo, porque para entender por que Ana estava naquela capela, prestes a atravessar uma porta sem volta, é preciso voltar alguns meses, quando a vida dela ainda tinha um tipo de silêncio, e quando o nome Matias era dito na vila como se fosse aviso de mau agouro. O lugar era de serra e estrada ruim, daqueles cantos em que o tempo parece andar de pé descalço. As manhãs vinham com cheiro de café torrado e fumaça de lenha, e as tardes traziam o rangido das carroças, o canto insistente do sabiá e o barulho seco do pilão batendo milho ao longe. Tum, 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 como um coração antigo da terra. A casa de Ana era pequena, de pau a pique bem remendado, telha velha e um quintal onde uma goiabeira fazia sombra na hora mais quente. Dentro havia pouca coisa, mas havia ordem. A panela pendurada, o banco de madeira liso de tanto uso, o pano de prato bordado por Dona Quitéria, madrinha de Ana, com uma flor simples no canto. E havia ausência. A ausência tinha nome: Benedito. O marido que um dia chegou rindo, com promessa de roça farta, e depois partiu da vida deixando para trás só o eco e 2 crianças. Benedito não tinha deixado herança. Deixara dívida. E dívida, naquela época, era bicho que crescia quando a gente dormia. Ana trabalhava com o que tinha. Lavava roupa no córrego até a pele da mão ficar fina, fazia queijo quando conseguia leite, costurava barra de saia de quem ainda tinha pano para gastar. Mas o dinheiro entrava miúdo e a necessidade entrava grande. O pior não era a fome de um dia, o pior era o medo do amanhã, aquele medo que senta na cama com a gente e não apaga a lamparina. Foi numa tarde de calor parado que chegou a visita que muda destino. Elias Brandão, o homem do papel e da cobrança, apareceu montado num cavalo suado, trazendo na mão um envelope amarelado e a cara de quem não se comove fácil. Elias não era vilão de história inventada, era só um homem de contas, e conta não tem coração. Dona Ana, ele nem desmontou direito. Vim lhe avisar com antecedência. O sítio está penhorado. A senhora tem 30 dias para acertar o que deve ou desocupar.
Ana ficou com o pano de prato na mão, molhado, pingando no chão. 30 dias. 30 dias, para quem já contava feijão, era como dizer: você tem 3 suspiros. Seu Elias. Ela tentou negociar com a voz mais firme do que o peito. O senhor sabe que eu pago. Eu sempre paguei. Só me falta tempo. Elias balançou a cabeça. Tempo não entra em livro de dívida. Ele então estendeu o envelope e Ana pegou como quem pega a brasa. Há um jeito, Elias completou, antes de ir embora, com um meio olhar. Mas não sou eu que decido. É a vida que decide. Pergunte na venda. Pergunte ao padre. Pergunte ao homem da montanha. Ana sentiu um frio subir pelas costas, porque o homem da montanha era um nome que ninguém dizia sem baixar a voz. Matias, vivendo sozinho nas terras altas, onde o vento era mais duro e as noites eram mais longas. Diziam que ele não ia à vila, não conversava com gente, não aceitava ajuda. Diziam que a casa dele era grande demais para um homem só e vazia demais para caber alegria. Diziam também outras coisas, e dessas Ana não gostava nem de lembrar. Mas o povo sempre põe exagero onde não tem certeza, para sentir que entende o que teme. Nessa noite, Ana quase não jantou. Rosa percebeu. Mãe, a senhora está doente? A menina perguntou com aquela maturidade triste de quem virou pequena adulta cedo. Ana puxou Rosa para o colo, sentindo o cheirinho de sabão e fumaça no cabelo dela. Joaquim dormia enrolado num cobertor ralo, com o joelho ossudo aparecendo. Não, minha filha. Ana mentiu com doçura. É só cansaço. Mas quando as crianças dormiram, Ana ficou acordada olhando para o teto, ouvindo o barulho da casa. Um estalo aqui, outro ali, o sopro do vento na fresta. E dentro dela, outro barulho. O de uma mãe tentando escolher qual dor dói menos. Porque se ela saísse do sítio, para onde iria com 2 crianças? E se ela aceitasse ir até Matias? O que afinal ele iria pedir em troca? Você entende? Às vezes a vida não oferece escolha. Oferece um corredor estreito e manda a gente passar por ele. No dia seguinte, Ana foi até a venda de seu Tibúrcio comprar sal fiado, e a conversa veio como vem sempre, em sussurro, em olhar atravessado, em frase pela metade. Você não pense em subir para aquelas bandas não, Ana, disse Zefa, uma mulher de mãos grossas e coração ansioso. Ele não presta, completou Nicanor, o carroceiro, cuspindo de lado, como se o nome de Matias tivesse gosto ruim. Presta sim, interrompeu Dona Quitéria, que conhecia Ana desde criança. Presta mais do que muito homem que se diz de família. Só que ele carrega coisa. Ana não perguntou que coisa, porque no fundo ela já imaginava que cada pessoa carrega sua cruz. Só muda o peso e o jeito de esconder. Na saída, Padre Anselmo chamou Ana num canto perto da porta da sacristia, onde o cheiro de incenso velho e livro guardado deixava o ar diferente. Ana, eu soube do recado de Elias. Então o senhor sabe que eu tô sem chão, padre. Padre Anselmo respirou, e a voz saiu mais humana do que religiosa. Matias não é monstro, é homem. E homem ferido. Assusta. Não porque queira ferir, mas porque não aprendeu mais a confiar. Ana segurou o rosário antigo no bolso do chale, não por devoção exagerada, mas porque era a única coisa que ainda parecia firme. E por que o senhor fala dele assim, como se conhecesse a dor dele? Ana perguntou. O padre hesitou, e naquele silêncio, Ana sentiu, sem entender por quê, que havia história demais escondida naquele nome. Porque eu vi quando ele perdeu o que tinha. O padre respondeu por fim. E vi quando ele decidiu que não merecia mais nada. Ana saiu dali com o coração pesado e um pensamento teimoso. Ninguém escolhe ser pedra. A gente vira pedra quando o mundo bate demais. E foi assim, por dívida, por fome, por medo e por uma coragem que ela ainda não sabia que tinha, que Ana começou a subir, aos poucos, em direção à montanha. Primeiro em ideia.
Depois, em Passo, até o dia em que ela, com os filhos, parou diante da porteira alta daquelas terras e viu a casa de Matias de longe, grande, silenciosa, cercada por mato domado e por um tipo de solidão que dava para enxergar. Rosa segurou forte na mão da mãe. Joaquim se escondeu atrás do chale. E Ana, antes de bater palma, pensou: se o mundo não me quis por inteira, eu ainda posso ser inteira para os meus filhos. Ela bateu. E a história, a mesma história que agora volta para a capelinha, começou a responder. A porteira de Matias era alta e antiga, feita de aroeira escura, com marcas de enxó e de tempo. Rangia num gemido comprido quando o vento batia, como se reclamasse de estar viva. Atrás dela, o caminho subia em curvas estreitas, ladeado por capim alto e pedras cobertas de limo seco. O ar ali em cima tinha outro peso. Cheirava a terra fria, a folha amassada, a fumaça distante de algum fogão escondido na serra. Ana ficou um instante parada, como quem mede o próprio destino com os olhos. Rosa segurou a barra da saia da mãe. "É aqui?" A menina perguntou baixinho, sem querer que a montanha escutasse. Ana fez que sim e a palavra não saiu. Só assentiu com o queixo, porque às vezes a coragem não se mostra em fala, se mostra em passo. Joaquim se escondia atrás do chale dela, os dedos pequenos agarrados ao tecido como se fosse rede. O menino olhava o mato, a casa ao longe e o silêncio. Principalmente o silêncio. Criança percebe quando o silêncio está carregado de gente que não aparece. Ana bateu palma, uma vez, duas. O som se perdeu no espaço, engolido pelo vento. Na terceira, um cachorro latiu lá de dentro, grave, mais aviso do que ameaça. E então, nada. Só o rangido de uma janela, como se alguém espiando tentasse não existir. Ana pensou em recuar, pensou em virar as costas e descer de volta antes que a vergonha a mordesse. Mas a lembrança do envelope de Elias Brandão, com 30 dias escrito por dentro, fechou a mão dela por dentro. Ela bateu de novo. Dessa vez, uma voz veio de trás da casa, distante, rouca de quem fala pouco. "Quem é?" Ana sentiu o peito apertar, mas respondeu firme, como mãe que já aprendeu a engolir tremor. "Sou Ana. Vim pedir um minuto de conversa." Passos, lentos, pesados, não de ameaça, de cansaço. Matias surgiu de lado, entre um tronco empilhado e um canto de horta. Não era um homem de presença bonita, dessas que atraem olhar. Era um homem de presença verdadeira, dessas que fazem a gente endireitar a coluna sem saber por quê. Vestia camisa de algodão grossa, arregaçada no antebraço, calça escura manchada de terra, botas gastas. A barba por fazer deixava o rosto ainda mais fechado. O sol fazia brilho nas linhas de suor perto da têmpora. Os olhos dele bateram primeiro em Ana, depois desceram para Rosa e Joaquim. E ali, por um breve instante, aconteceu uma coisa que ninguém da vila acreditaria se ouvisse. O rosto de Matias amoleceu, quase imperceptível, como um homem que lembra, sem querer, que já foi menino. O cachorro, um vira-lata grande e amarelado, aproximou-se cheirando o ar. Matias ergueu a mão, não para ameaçar o bicho, para acalmá-lo. "Fica", ele disse ao cachorro. "Não é." Ana reparou nisso. Repare você também. Quem é só maldade não tem paciência com bicho. Quem carrega dor, às vezes, só aprende a ser brando com o que não fala. Matias encostou a mão no mourão da porteira, mas não abriu. "A senhora se perdeu?" ele perguntou sem ironia. Era como se realmente não soubesse por que alguém viria ali. Ana umedeceu os lábios, sentindo o gosto seco do medo. "Não me perdi, não. Eu vim porque disseram que o senhor compra leite, ou queijo, ou serviço. Eu faço o que for preciso." Matias estreitou os olhos. "Disseram quem?" Ana hesitou. Não queria entregar ninguém, porque na roça a palavra volta com vento e vira pedra. "Disseram por aí." Matias soltou um riso curto que não tinha alegria.
Por aí gostam de mandar gente pra cá, assim não precisam olhar pra mim na rua. Ele, enfim, abriu a porteira, só o suficiente para que Ana e as crianças entrassem. O rangido pareceu uma reclamação velha, e Ana a atravessou como se atravessasse um limite de vida. O terreiro era limpo, varrido, mas de um jeito que não era capricho, era necessidade. Havia lenha empilhada, um cocho, um curral pequeno, e ao lado uma casa grande demais para um homem só. Paredes caiadas já gastas, telhas antigas, varanda comprida. Na janela, uma cortina simples, muito branca para o lugar, balançava como bandeira de paz. Matias ficou de lado, mantendo distância, como quem oferece caminho sem oferecer intimidade. Não tenho serviço para mulher com criança. Ana sentiu a frase como tapa, não pelo tom, ele não foi cruel, mas pelo peso do não. Rosa levantou o rosto, ferida de orgulho. Joaquim apertou o santinho no bolso, como se pedisse ajuda a um pedaço de papel. Ana respirou fundo, e a voz saiu mais confessional, menos negociadora, como se ali não adiantasse fingir força. Eu não vim pedir favor. Vim pedir chance. Meu marido morreu. Deixou dívida. O homem da cobrança me deu 30 dias, e eu não tenho para onde ir. Matias baixou o olhar para o chão, como se a palavra morreu tivesse batido num lugar conhecido. O silêncio cresceu, cheio do som miúdo das coisas vivas. Um galho se mexendo, um passarinho arranhando o ar, a água pingando de algum canto. Seu marido era quem? Ele perguntou. Benedito. Matias não reagiu de imediato, mas Ana viu. Viu com clareza. A mão dele apertou o mourão um pouco mais forte e o nó da madeira pareceu marcar a palma. Benedito, ele repetiu, e a palavra ficou estranha na boca dele, como se tivesse gosto de ferro. Ana notou, mas não entendeu. Ainda. Matias respirou fundo, como quem decide não abrir porta perigosa. Eu não devo nada para Elias Brandão, ele disse, duro. E não me meto com dívida dos outros. Ana sentiu o mundo diminuir. Sentiu a serra fechar em volta. Mas então, num impulso que não foi estratégia, foi desespero com dignidade, ela falou, então me deixe trabalhar por comida, nem que seja por um mês, e eu arranjo outro lugar. Matias ergueu o olhar para ela, e houve um instante em que o tempo pareceu ficar parado, só para observar aqueles dois. Uma mulher com a coragem remendada, um homem com a bondade escondida. Um mês, ele repetiu, como se testasse a ideia na língua. O cachorro encostou o focinho na mão de Joaquim. O menino, sem pensar, fez carinho atrás da orelha do bicho. Matias viu, e o rosto dele, outra vez, amoleceu quase nada. O nome dele? Matias perguntou, apontando com o queixo para Joaquim. Joaquim, Ana respondeu, e a voz dela saiu mais baixa do que pretendia, como se dissesse um segredo. Matias ficou muito quieto. Tão quieto que Ana teve a sensação de que, se falasse mais uma palavra, quebraria alguma coisa invisível. E então veio a frase que ela não esperava ouvir ali. E a menina? Rosa. Matias assentiu, como se guardasse os dois nomes numa prateleira antiga dentro dele. A senhora e as crianças podem ficar no quarto de trás, ele disse por fim, mas tem regra. Ana apertou o chale, preparando o corpo para a humilhação. Qual? Não mexer no quarto trancado do lado esquerdo, Matias falou, sem olhar para ela. Nem pergunta, nem chave, nem conversa. Ana engoliu a pergunta. Porque quem está sem chão aprende a não pisar em lugar que pode desabar. Eu aceito, ela disse. Matias fez um gesto curto com a cabeça, como quem fecha acordo com o mundo sem gostar do mundo. Eu vou buscar água no poço de cima. Enquanto isso, a senhora entra, põe as coisas no quarto e não deixa as crianças irem para o mato sozinhas. Tem cobra. Ana assentiu,
agradecida e ferida ao mesmo tempo, agradecida por ter onde pousar, ferida por sentir que estava entrando na vida de um homem que não queria ninguém dentro. Quando Matias se afastou pelo caminho do poço, o sol desenhou a sombra dele comprida no chão, e Ana pensou uma coisa que a assustou. Ele andava como se carregasse peso nas costas, mesmo sem nada nas mãos. Na cozinha, o cheiro era de cinza velha e café requentado. Havia panela de ferro, banco de madeira, um fogão a lenha grande, negro de uso. Ana passou a mão no tampo e sentiu a aspereza de anos. A casa era viva, mas triste. Vivia de trabalho, não de riso. Rosa se aproximou da mãe sussurrando. Mãe, ele é ruim? Ana olhou ao redor, medindo o silêncio, e respondeu com a sinceridade possível. Ele é fechado. Ruim eu não sei. A gente vai descobrir com cuidado. E aqui, bem baixinho, como se a voz viesse do outro lado do fogão a lenha. E você, quando encontra alguém assim, duro por fora, você costuma ir embora ou costuma tentar enxergar por dentro? Os primeiros dias foram feitos de adaptação e cautela. Ana acordava antes do sol, quando o ar ainda era frio e o galo cantava longe, como se estivesse com preguiça. Punha água para ferver, varria o chão, organizava o pouco que tinha. Rosa ajudava com o que podia. Lavava prato, catava lenha miúda, arrumava a cama. Joaquim, pequeno, seguia atrás do cachorro, como se tivesse encontrado um amigo de outros tempos. Matias quase não falava. Saía cedo para lidar com roça e criação e voltava com os ombros cheios de poeira e silêncio. Na hora de comer, sentava na ponta da mesa, distante. Não era grosseria, era proteção. Quem já perdeu demais, aprende a não se aproximar do que pode perder outra vez. Mas havia detalhes, detalhes que a vila não contava. Matias nunca deixava faltar comida para as crianças. Não fazia discurso, não oferecia carinho, mas deixava o prato cheio. Quando Ana tentava agradecer, ele cortava. É troca, a senhora trabalha. Só que Ana percebia. O trabalho dela não pagava aquilo, e Matias sabia. Numa tarde, Rosa cortou o dedo ao descascar mandioca. Não foi grande coisa, mas sangrou. E criança assusta fácil. Ana correu, tentando estancar com pano limpo. Rosa tremia de susto, mais do que de dor. Matias apareceu na porta da cozinha e ficou olhando sem entrar. A mandíbula dele trabalhou como se mastigasse alguma coisa antiga. Dá aqui, ele disse por fim. Ana hesitou, porque o jeito dele assustava, mas entregou. Matias pegou a mão da menina com cuidado surpreendente para mãos tão grandes. Limpou o corte com água fervida já morna, passou um pó de erva seca que ele tirou de um vidro escondido e enfaixou com firmeza. Rosa olhou para ele como quem olha para um milagre sem entender. Vai sarar, Matias disse, mas não mexe. E saiu, sem esperar agradecimento, sem se gabar, como se bondade para ele fosse coisa que se faz e se esconde. Naquela noite, Ana ficou pensando nisso, mexendo a panela de angu devagar, ouvindo o chiado da lenha. O cheiro de milho cozido, simples, enchia a cozinha com uma memória antiga, a de quando a vida era difícil, sim, mas não era ameaçadora. E então veio a primeira visita. Elias Brandão apareceu sem aviso, como quem gosta de lembrar que tem poder. Veio com o cavalo suado, a roupa boa demais para a poeira, e o olhar fino de quem mede gente como mede saco de feijão. Matias estava no terreiro, consertando uma cerca. Quando viu Elias, não sorriu nem fechou a cara. Só parou, como quem reconhece um mal antigo. Elias desmontou e ajeitou o chapéu. Então é aqui que a viúva se escondeu. Ele falou alto, para Ana ouvir lá dentro. Eu disse que a vida decide. Ana saiu com o coração na garganta, limpando as mãos no avental. Seu Elias, eu não estou me escondendo. Eu estou trabalhando. Elias riu, curto. Trabalhando para quem não paga imposto na vila, não é? Matias, você agora virou abrigo de dívida alheia.
Matias continuou olhando Elias com um silêncio que parecia faca sem brilho. O que você quer? Elias deu 2 passos, invadindo o espaço como quem invade uma casa. Quero o que é meu, ou a terra volta para mim e para os Brandão como sempre voltou. Ana sentiu uma vergonha quente subir. Não por ser pobre, por ser tratada como coisa. Matias então fez algo inesperado. Largou a ferramenta no chão com calma, limpou as mãos na calça e ficou de frente para Elias, sem levantar a voz. Você não pisa mais aqui para humilhar essa mulher. Elias arqueou a sobrancelha como se achasse graça. E você vai fazer o quê? Vai rezar? Vai me expulsar com olhar feio? Matias aproximou só um passo, o suficiente para Elias perceber que a montanha tinha dono. Não por documento, mas por presença. Eu vou pagar a dívida dela. Ana arregalou os olhos. Matias, não... Elias abriu um sorriso satisfeito, daquele tipo que fede a vantagem. Ah, então o homem da serra tem coração ou tem interesse? Ana virou o rosto, sentindo o golpe da maldade alheia. Era isso que a vila faria, sujar tudo com suspeita. Matias não olhou para Ana. Olhou para Elias. Quanto? Elias respondeu um valor que Ana sabia ser maior do que o justo. Ele inflou o número com a crueldade tranquila de quem se acostumou a tirar de quem não tem. Ana abriu a boca para protestar, mas Matias ergueu a mão pedindo silêncio, sem encostar nela. Amanhã, Matias disse. Você volta amanhã e eu pago. E depois some. Elias montou, vitorioso. Amanhã, então. E que bom ver você finalmente se metendo com gente, Matias. Já não era sem tempo. Quando Elias foi embora, levantando poeira no caminho, Ana ficou parada no terreiro. O sol batia no rosto dela, mas por dentro era frio. É por que o senhor fez isso? Ela perguntou, a voz entre gratidão e humilhação. Matias se agachou para pegar a ferramenta, como se fosse mais fácil olhar para o chão do que para a pergunta. Porque criança não dorme bem com ameaça no teto. Mas eu não posso aceitar, Ana insistiu. Eu não quero dever ao senhor. Matias levantou devagar. A senhora não me deve nada, ele disse, e por um segundo o olhar dele ficou distante, preso em lembrança. Quem deve... Sou eu. Ana sentiu o arrepio. Aquela frase não era gentileza, era confissão sem explicação. Naquela madrugada, Ana acordou com sede. A casa estava escura e o silêncio tinha peso. Ela caminhou devagar até a cozinha, tentando não acordar as crianças. O chão rangia sob seus pés como se reclamasse da vida. Quando acendeu o lampião, viu algo que parou o coração dela. A porta do quarto trancado do lado esquerdo estava entreaberta. Ana não lembrava de ter visto aquela porta sequer respirar. Matias tinha sido claro, não mexer, não perguntar, mas ali estava, uma fresta, uma chance ou uma armadilha. Ana ficou parada, o lampião tremendo na mão. O ar parecia diferente perto daquela porta, como se guardasse cheiro de coisa antiga. Mofo, madeira fechada e um perfume quase apagado, feminino, como flor seca dentro de livro. Ela não queria entrar, não queria desobedecer. Só que às vezes o segredo chama a gente como chama o nome da gente no escuro. E então ela ouviu. Um som pequeno, quase nada, como se alguém dentro daquele quarto tivesse suspirado. Ana gelou, porque não era possível. Matias morava sozinho, ela tinha certeza. Ela deu um passo. A fresta abriu um pouco mais, empurrada por vento ou por outra coisa. E bem na hora em que Ana ia encostar na porta, uma voz atrás dela cortou a noite como facão em cana. Dona Ana, não. Ela virou o rosto num sobressalto. Matias estava ali, parado no corredor, descalço, camisa aberta no peito, os olhos acesos de um jeito que ela ainda não tinha visto. Não era raiva, era pavor, pavor de quem protege uma ferida. Eu ouvi, Ana começou, sem saber por que se justificava. Eu juro que eu só...
Matias deu um passo e o lampião fez as sombras dançarem na parede. Eu disse que não, ele repetiu mais baixo. A senhora não sabe o que tem aí. Ana engoliu o medo e a curiosidade e perguntou a única coisa que escapou do coração dela. O que o senhor está escondendo de mim, Matias? Matias ficou imóvel. A garganta dele se mexeu como se ele engolisse pedra. E então ele respondeu com uma frase que não explicava, mas abria um abismo. Tô escondendo o que me fez virar o homem que ninguém quis. O lampião estalou, e Ana, ali, com a mão tremendo, entendeu que não era só uma dívida que tinha levado ela à montanha. Era uma história inteira enterrada. Matias ficou no corredor como quem guarda um precipício. A lamparina na mão de Ana tremia de leve, e aquele tremor não era só do pavio, era do coração dela, tentando entender por que uma simples porta entreaberta podia virar pecado. Do quarto vinha um cheiro de madeira fechada, pano guardado e um perfume quase extinto, desses que não pertencem à casa de homem sozinho. Perfume de mulher que um dia penteou o cabelo devagar, antes de a vida correr. Ana não deu mais um passo. Eu só vim tomar água, ela tentou num sussurro que não convencia nem a si mesma. Matias aproximou devagar, descalço, e o assoalho gemeu sob o peso dele. O olhar estava aceso, não de fúria, mas de medo. Medo de quem já viu o passado se levantar como poeira e entrar no peito de novo. Com 2 dedos, ele empurrou a porta até encostar. Fez isso com cuidado, como se encostar aquela porta fosse encostar um corpo. Depois encostou a testa na madeira por um instante, respirando curto. Ana ficou ali, sem ousar interferir, ouvindo o som do próprio sangue no ouvido. E percebeu uma coisa. Matias não estava protegendo um segredo sujo. Estava protegendo uma lembrança viva demais. Ele virou para ela. Dona Ana... A voz saiu mais baixa, cansada. Eu não sou o homem de ameaça, mas eu preciso que a senhora me obedeça nisso. Ana sentiu uma mistura de pena e revolta. E eu preciso que o senhor me respeite, Matias. Ela respondeu, com a coragem crescendo por necessidade. Eu tô na sua casa, sim, mas eu não sou bicho para viver de medo. Eu tenho filho para criar. Eu preciso saber onde eu pus meus pés. Matias baixou os olhos, como se aquela frase tivesse batido no lugar certo, o lugar onde ele guardava a própria vergonha. Eu respeito, ele disse. É por isso que eu tô mandando a senhora não entrar, para não ter que carregar mais um peso que não é seu. Ana apertou a lamparina, sentindo o metal frio na palma. E o que é meu, Matias? Ela perguntou. Porque eu já tô carregando coisa demais. Eu só não quero carregar mentira. Ele ficou parado e por um momento pareceu lutar por dentro, como quem segura um cavalo arisco pela rédea do peito. Depois falou, sem levantar a voz. A senhora quer verdade? Então me dê tempo para dizer do meu jeito. Não agora, não nessa noite. E quando? Ana insistiu, quase num pedido. Matias respirou fundo. Amanhã, depois do almoço, quando as crianças estiverem no terreiro, eu falo. Ana assentiu. E antes de apagar a lamparina, perguntou a coisa que desde o primeiro dia vinha cutucando a alma dela. Por que o senhor vai pagar minha dívida, Matias? Não me venha com história de troca justa. Ninguém paga a dívida de uma viúva só por silêncio. Matias encarou o chão. A voz saiu como quem arranca espinho antigo. Porque eu sei o que é perder casa por causa de homem ruim. Ana ficou sem resposta. E assim, com o corredor escuro e a porta fechada, os dois voltaram cada um para o seu silêncio. Mas silêncio, você sabe, não é ausência de som. É som preso. Na manhã seguinte, o dia nasceu com aquele frio miúdo de serra que entra pela roupa e acorda até o pensamento. O fogão a lenha estalava cedo e Ana mexia o café devagar, sentindo o cheiro forte subir como lembrança. Rosa ajeitava a mesa, Joaquim corria atrás do cachorro, que agora atendia pelo nome que Joaquim inventou, Fubá.
Matias apareceu já vestido, rosto lavado, mas os olhos ainda fundos. Sentou-se, comeu em silêncio e saiu sem dizer nada. Ana esperou. Depois do almoço, como prometido, Matias puxou um banco para a varanda. Sentou, os cotovelos nos joelhos, olhando para longe como se a distância fosse um lugar menos perigoso que a memória. «Rosa!» Ana chamou a filha com doçura firme. «Vai com seu irmão ali no terreiro. Brinca um pouco, não sai do lado da casa.» Rosa queria perguntar, mas obedeceu. Pegou Joaquim pela mão e levou para perto do curral, onde o menino gostava de ficar vendo os bichos. Quando as crianças se afastaram, Matias falou sem olhar para Ana. «Eu vou começar do começo, e se a senhora achar ruim, a senhora pega suas coisas e desce. Eu não vou segurar ninguém.» Ana sentou na beirada do banco, as mãos no colo. O vento da serra mexia as pontas do chale. Ela respondeu simples. «Eu não vim aqui para achar ruim. Eu vim para entender.» Matias assentiu de leve, como quem aceita uma água que não pediu. «Meu pai morreu cedo. Eu era rapazinho ainda.» Ele começou. «Minha mãe, Dona Balbina, me criou com mão dura e coração escondido. Na roça, a gente aprende cedo que afeto demais vira fraqueza para os outros usarem.» Ana ouviu o nome Balbina e sentiu a história ganhar carne. Todo mundo tem nome, até a dor. Balbina era benzedeira. Matias continuou. Conhecia a erva, conhecia a febre, conhecia a tristeza e me dizia uma coisa. Matias, homem que não chora vira pedra, mas pedra também afunda se ninguém segura. Ele parou um instante, como se a voz da mãe atravessasse ali. Eu virei pedra, ele concluiu sem drama. Ana respirou, e o vento trouxe cheiro de esterco seco e capim, cheiro de vida simples, cruel e bonita. Matias continuou. Depois que minha mãe morreu, eu fiquei sozinho com as terras. O povo achou que eu ia vender, ia beber, ia virar bicho. Eu trabalhei, fiz a casa crescer. Fiz curral, fiz horta, só que trabalhar não enche buraco. Ana não interrompeu, só deixou a frase cair e se assentar, porque ela conhecia esse tipo de buraco. O que não se vê, mas engole. Foi aí que entrou na minha vida uma mulher, Matias disse, e a palavra mulher saiu devagar. Maria Amália. Ana prendeu o ar. O nome pareceu combinar com o perfume que ela sentiu no corredor. Ela era filha de sitiante ali de baixo, perto do rio. Tinha riso fácil, mas não era boba. Olhou para mim como quem olha para um homem, não para um boato. E eu... Matias engoliu seco. Eu achei que merecia. A confissão veio como lâmina mansa. Não corta por fora, corta por dentro. O povo não gostou. Diziam que ela ia me amansar. Diziam que ela era corajosa demais ou sem juízo. Só que ela subiu do mesmo jeito. Casamos. Ana pensou na capela, no lampião, na palavra não vai ter volta. Sentiu um fio do destino ligando as coisas. Matias passou a mão no rosto, como quem tenta apagar imagem. Ela engravidou, a casa encheu de futuro. Eu comecei a ouvir de novo o som que eu não ouvia fazia anos, risada. E quando a barriga dela cresceu, eu fiz o quarto. Aquele quarto. Ele apontou com o queixo para o lado esquerdo da casa e Ana sentiu o estômago apertar. Eu pintei a parede, eu fiz berço, eu escolhi tábua boa, A voz falhou. Matias tossiu como quem tenta disfarçar lágrima. E aí veio a febre. Ana fechou os olhos. Ela sabia o que era febre em roça. Um incêndio que não pede licença. O povo fala que eu fiz alguma coisa. Que eu bati nela, que eu prendi ela, que eu fui ruim. Matias disse, e agora havia dureza, mas era dureza de defesa. Isso é mentira, mas eu também não vou dizer que eu fui bom. Eu era ausente. Eu achava que amor era trabalhar e pronto. Ana sentiu a própria garganta arder. Quantos homens não foram criados assim? Ela ficou doente no fim da gravidez. Uma febre que vinha e ia.
Eu chamei parteira, chamei benzedeira, eu trouxe remédio de longe. E um peão que trabalhava para mim, Benedito. Ana sentiu o corpo inteiro gelar. Não foi devagar. Foi como mergulhar em água fria de repente. Matias não olhou para ela. Continuou como se fosse impossível parar. Benedito apareceu pedindo serviço. Era bom de enxada, bom de cavalo, bom de conversa. Tinha o riso largo. Sabe esse tipo? O povo gosta. Eu deixei ele ficar. Ana apertou as mãos uma contra a outra. Quando Maria Amália entrou em trabalho de parto, a parteira atrasou. A estrada estava ruim, o burro cansou, sei lá. Benedito estava aqui. Eu mandei ele descer correndo chamar ajuda e avisar o padre. Matias parou e encarou Ana pela primeira vez. Fui eu que mandei. Ana engoliu um soluço que quis nascer. E então? Ela perguntou, sabendo e não sabendo ao mesmo tempo. Matias olhou para as próprias mãos, como quem procura nelas a culpa. A criança nasceu, um menino, pequeno, mas vivo. Maria Amália, ela sorria fraco, mas sorria. Eu segurei aquele menino e... eu cantei. Ana sentiu os olhos encherem. A cantiga da serra. Ela sussurrou. Matias assentiu uma vez. Eu inventei quando era menino. Minha mãe cantava para mim e eu emendei do meu jeito. Eu nunca cantei para ninguém, só para ele. Matias respirou fundo. E Maria Amália dormiu, e quando acordou, não acordou. Ana levou a mão à boca. O som do terreiro lá fora, Joaquim rindo com o cachorro, pareceu tão distante que doeu. Matias continuou com a voz quase sem corpo. Eu fiquei atordoado. Eu não sabia como segurar um recém-nascido sozinho. Eu procurei a parteira, procurei água, procurei pano, e eu fiz a única coisa que pensei. Deixei o menino no berço, embrulhado, e saí correndo para a estrada para ver se a ajuda vinha. Ele olhou para o vazio, e o vazio parecia olhar de volta. Quando eu voltei, o berço estava vazio. Ana sentiu o mundo inclinar. Vazio! Ela repetiu com o peito afundando. Vazio! Matias disse. E Benedito não voltou. Ana fechou os olhos e a imagem de Benedito, o marido morto, o homem que deixou dívida, o homem que sorria fácil, ficou diferente por dentro dela, como se alguém tivesse puxado o pano de cima e mostrado a madeira podre. O povo disse que foi bicho, que foi cobra, que foi coruja. O povo sempre tem explicação pronta para a dor dos outros. Matias falou com amargura. Mas eu vi marca de bota na terra, e eu vi o portão do curral mal fechado, e eu vi um retalho. Ana sentiu o coração parar. Um retalho? Ela perguntou. Matias assentiu devagar. Eu tinha um pedaço de pano bordado com minhas iniciais. Minha mãe fez. Eu guardei a vida inteira. No dia do parto eu amarrei no embrulho do menino como amuleto, como promessa. Tinha as letras M.A. Ana sentiu as pernas amolecerem. Era o mesmo retalho. O mesmo. Ela não precisou dizer nada. O rosto dela disse por ela. E Matias entendeu. A senhora tem esse pano. Ele concluiu a voz rouca. Você tem. Ana tentou falar e não saiu. Então respirou fundo, como quem tira a água do peito. Benedito trouxe sim. Ela confessou, e a palavra confessou ali não era culpa. Era verdade tardia. Ele trouxe muitos anos depois que eu já era mulher feita. Disse que era lembrança de estrada. Eu guardei porque era a única coisa que parecia bonita. Matias ficou pálido, mas não se levantou. Parecia que se mexesse, quebrava. E o menino? Ele perguntou, e a pergunta veio do lugar mais fundo do homem, não da garganta. O menino, esse Joaquim... De onde veio? Ana engoliu. E aqui eu peço que você ouça com calma, como quem ouve um segredo ao lado do fogão. Porque a verdade nem sempre vem como explosão. Às vezes ela vem como uma vergonha antiga que a gente empurrou para o fundo do baú.
Ana apertou o chale no peito. Eu vou te dizer. Ela começou com a voz tremendo. Eu tinha a Rosa e depois eu perdi um bebê. Foi pequeno, Matias. Nem chegou a viver um dia inteiro. Eu não gosto de falar disso. Matias não desviou o olhar. Pela primeira vez, ele parecia não ter pressa de se proteger. Ana continuou. Eu fiquei vazia por dentro. E Benedito sumia muito. Dizia que ia trabalhar longe, voltava com conversa. Uma vez voltou com um menino nos braços. Matias arregalou os olhos. Quantos anos faz isso? Ele perguntou. Ana respondeu. 7 anos. Matias fechou os olhos com força, como se a conta dos anos fosse martelo. Ana seguiu, sentindo a própria garganta queimando. Ele disse que o menino era de uma parenta dele que tinha morrido. Diz que era sangue e que não podia deixar com estranhos. Eu não perguntei mais. Eu queria acreditar. Eu queria uma coisa viva em casa. E quando eu peguei aquele menino, Matias, eu senti amor. Amor de mãe. Daquele que não pergunta a origem. Só fica. Matias abriu os olhos. Havia água ali, mas ele segurava como sempre segurou tudo. Ele chorava muito à noite. Ana completou. E Benedito cantava para acalmar, uma cantiga da serra. Matias levou a mão à boca como se aquilo fosse demais para caber em carne. Então, Ana tentou concluir, mas não conseguiu dizer, porque dizer era dar forma, e dar forma era tornar real. Matias levantou devagar. Os joelhos estalaram. Ele andou 2 passos pela varanda como um animal ferido procurando onde encostar a dor. Depois voltou e parou diante de Ana com um cuidado estranho. A senhora amou esse menino? Ele perguntou, como se perguntasse se ainda havia esperança no mundo. Ana levantou o rosto, ofendida e chorando. Eu dei minha vida por ele, ela respondeu. Eu dei o que eu tinha e o que eu não tinha. Ele me chama de mãe. Ele me procura no escuro. Ele é meu filho. Matias assentiu, e ali havia respeito. Havia gratidão, havia medo. Eu não vim para tirar, ele disse, e a voz dele quebrou pela primeira vez de verdade. Eu vim para entender se eu tô ficando louco. Porque desde que eu vi o menino, eu senti coisa que não é de agora. Ana tremia. Então o senhor acha que... Ela começou e não terminou. Matias olhou para o terreiro, onde Joaquim ria, e a risada parecia faca e cura ao mesmo tempo. Eu acho que Benedito pegou meu filho, Matias disse enfim. E eu acho que o mundo fez a senhora criar ele no lugar de Maria Amália. Ana ficou de pé num sobressalto. Mas como o senhor pode ter certeza? Ela perguntou, agarrada à última dúvida como quem agarra a beira de barranco. Matias respirou fundo. Eu não tenho certeza de papel, ele respondeu, mas eu tenho certeza de gesto. Ele faz com a mão o mesmo carinho que eu fazia no pescoço do bezerro quando era pequeno. Ele assopra o machucado do bicho do mesmo jeito. E aquela cantiga não está na boca de ninguém. Ana levou as mãos à cabeça. Então, o que o senhor vai fazer? Ela perguntou apavorada. O senhor vai tomar meu filho? Matias se aproximou um passo, mas parou antes de invadir o espaço dela. Eu não tomo nada de mãe, ele disse. Eu já perdi demais para virar ladrão de afeto. Ana chorou sem som. Choro de quem percebe que o amor pode ser verdadeiro e ainda assim estar atravessado por uma história que ninguém escolheu. Matias apontou com o queixo para dentro da casa. A senhora perguntou o que tem naquele quarto. Ele disse com a voz mais baixa. Tem o que sobrou da minha vida quando ela quebrou. E tem uma coisa que eu nunca tive coragem de olhar de novo. Ana sentiu medo de entrar, mas sentiu também que, se não entrasse, ficaria presa para sempre na dúvida. Me mostre, ela pediu. Matias foi até o bolso e tirou uma chave pequena, escura, gasta de tanto ser segurada e nunca usada.
Colocou na mão de Ana com cuidado, como quem entrega um pedaço de si. Eu não entro, ele disse. A senhora entra. E quando sair, a senhora me disse se eu mereço continuar respirando essa história. Ana apertou a chave. O metal estava frio, mas parecia queimar. Ela caminhou pelo corredor, sentindo a casa mais silenciosa do que nunca. A porta do quarto do lado esquerdo estava fechada agora, firme, como se nunca tivesse se aberto. Ana encaixou a chave. Girou. O trinco cedeu com um estalo seco. Quando ela empurrou a porta, um ar preso escapou, trazendo cheiro de pano guardado, sabonete antigo e flor seca. A luz da tarde entrou em feixe, cortando a penumbra. O quarto era limpo, mas intacto, como se o tempo tivesse parado ali para não machucar mais. Havia um berço de madeira, pequeno, muito bem feito. Havia uma colcha dobrada numa cadeira. Havia um vestido pendurado num cabide. E Ana sentiu o perfume leve, quase nada, como memória de mulher decente. No canto, em cima de uma cômoda, uma caixa de madeira com tampa de encaixe. Ana se aproximou devagar, o coração batendo na garganta. Abriu. Dentro havia coisas miúdas. Uma fitinha azul, um par de meias pequenas, um rosário simples e um pano bordado com letras delicadas. Joaquim. Ana levou a mão à boca e sentiu o choro explodir de uma vez. Não era choro só dela. Era choro de duas mulheres, dela e de Maria Amália, misturado, atravessando o tempo. Ela pegou o pano com cuidado, e nele havia uma manchinha antiga, amarelada, manchinha de leite, talvez, ou de lágrima. Quando Ana saiu do quarto, Matias estava no corredor, encostado na parede, como homem esperando sentença. Ela não conseguiu falar logo, só estendeu o pano com o nome. Matias viu, e o corpo dele cedeu um pouco, como se a alma finalmente tivesse prova do que já gritava por dentro. Ele deslizou devagar até sentar no chão, sem dignidade nenhuma, só com verdade. Passou as mãos no rosto. Eu devia ter morrido naquele dia, ele sussurrou. Ana ajoelhou na frente dele, tomada por uma compaixão que ela não queria sentir, porque compaixão por homem pode virar armadilha. Mas ali não era armadilha, era humanidade. O senhor não devia ter morrido, ela disse firme. O senhor devia ter tido ajuda. Matias soltou um som quebrado, meio riso, meio soluço. E eu não tive. Ana respirou, e a pergunta que restava era a mais difícil. E agora, Matias, o que a gente faz com um filho que é de 2 corações? Matias levantou o rosto, os olhos vermelhos. A gente faz o que ninguém fez por mim, ele respondeu. A gente faz com verdade, sem roubar ninguém, sem mentira. Ele ficou de pé, apoiando-se na parede. O homem parecia mais velho de repente. Eu vou descer com a senhora até o padre Anselmo, Matias disse. Hoje ainda, e eu vou contar. Tudo. Ana estremeceu. E se o senhor contar, a vila vai te devorar, ela avisou. E vão dizer que eu sou cúmplice. Vão dizer que eu roubei criança. Vão dizer que eu me ajuntei ao homem da montanha por interesse. Matias olhou para ela com uma firmeza triste. Deixem dizer, eu vivi anos da mentira dos outros. Eu não aguento mais viver da minha. Ana olhou para o terreiro. Joaquim corria atrás de Fubá, rindo, sem saber que o mundo dos adultos estava prestes a virar do avesso. E foi aí que Ana entendeu uma coisa que dói e amadurece. A verdade não é só um direito. Às vezes é um preço. Ela se aproximou do menino, ajoelhou e ajeitou a roupa dele. Joaquim, ela chamou tentando sorrir. Oi, mãe, ele respondeu com a boca suja de doce, que sabe-se lá de onde tirou. Ana engoliu o choro. A gente vai na vila com o Matias, só para conversar com o padre, tá? O menino olhou para Matias e sorriu daquele jeito natural, como se já confiasse. O moço vem com nós? Perguntou. Matias hesitou como se nunca tivesse sido incluído em nós em vida nenhuma. Depois assentiu. Vou. Rosa se aproximou desconfiada. Mãe, por quê?
Ela perguntou, sempre adulta demais. Ana encostou a testa na testa da filha num gesto pequeno de promessa, porque tem coisa que precisa ser dita do jeito certo. Desceram no fim da tarde. A estrada parecia outra, o mesmo chão, mas um destino diferente. O vento trazia cheiro de fumaça das casas lá embaixo e de café sendo coado. O céu ia ficando cor de brasa e as cigarras cantavam como se não houvesse segredo no mundo. Quando chegaram à primeira porteira da vila, Ana já sentia os olhos. Olhos por trás de cortina. Olhos na porta da venda. Olhos que medem e julgam. Seu Tibúrcio fingiu que arrumava a prateleira, mas a cabeça dele virou. Zefa parou com o balde no meio do caminho. Nicanor, o carroceiro, assobiou de lado. Elias Brandão, como se o destino gostasse de crueldade, estava na porta da venda. E quando viu Ana ao lado de Matias, abriu um sorriso fino, daqueles que sujam até o ar. Ora, ora, ele disse alto para quem quisesse ouvir. A viúva já arranjou abrigo e dono. Ana sentiu o rosto queimar. Matias deu um passo à frente, mas não para a briga, para a barreira. Cuida da sua língua, Elias. Elias riu. A língua é minha, a vergonha é dela. Ana tremeu. Não de medo, mas de vontade de sumir. Só que ela olhou para Joaquim, tão pequeno, e a vontade de sumir virou vontade de ficar. Matias não respondeu a Elias. Só pegou Joaquim pela mão com cuidado e disse: Vamos. A capela estava aberta. Cheirava a vela e madeira. O padre Anselmo estava sozinho, organizando livros, e quando viu Matias entrar, endireitou as costas como quem vê fantasma e filho ao mesmo tempo. Matias, o padre disse baixo, você veio. Matias assentiu. A voz saiu firme, mas havia um tremor enterrado. Vim porque eu não aguento mais, e porque essa mulher, ele apontou para Ana com respeito, merece saber a verdade inteira. Ana sentiu as pernas fracas e se apoiou no banco. Padre Anselmo fechou a porta devagar, como quem fecha o mundo lá fora para a verdade não ser interrompida. E foi aí que Matias olhou para Joaquim, e Joaquim olhou de volta. E algo aconteceu no ar, como se um laço invisível se apertasse sem machucar. Matias abriu a boca para falar, mas antes que a primeira palavra saísse, ouviram batidas na porta da capela. Fortes, impacientes, e uma voz de mulher do lado de fora, conhecida na vila por ser faca com saia. Padre, abra! Isso aqui está virando indecência! Padre Anselmo empalideceu. Ana reconheceu a voz, Dona Severina, a beata que comandava a moral alheia como quem comanda enxada. Matias fechou os olhos por um segundo, como quem já esperava ser apedrejado por língua. Ana apertou a mão de Joaquim com força. E eu te pergunto, bem baixinho, o que você faria se a verdade que pode salvar seu filho também puder destruir seu nome? Matias, então, deu um passo à frente, em direção ao altar, ao padre e ao destino, e disse: Padre, se o senhor tiver coragem de me ouvir, eu vou dizer quem eu sou para esse menino. E a porta continuou sendo batida lá fora, cada vez mais forte. As batidas na porta da capela vinham como martelo em tábua velha. Não era só gente querendo entrar. Era a vila inteira querendo mandar no destino alheio. O padre Anselmo ficou parado, a mão na tranca, como quem segura uma enchente com os dedos. Do lado de fora, a voz de Dona Severina subia e descia em fúria piedosa. Abra, padre, isso aqui é casa de oração, não é abrigo de pecado. Ana sentiu o rosto queimar, não por culpa, mas por exposição. Joaquim se encolheu atrás da saia dela, percebendo que adulto grita quando não sabe o que fazer com o medo. Rosa ficou junto da mãe, os olhos atentos, como quem já aprendeu a desconfiar de multidão. Matias, porém, não recuou.
Ele caminhou até a frente do altar simples, onde uma toalha branca cobria a madeira gasta. A luz do fim de tarde entrava pelas frestas e desenhava faixas no chão, como se a própria capela respirasse devagar. O padre Anselmo falou baixo com urgência. Matias, você tem certeza do que vai dizer? A vila não perdoa homem que dá motivo. Matias olhou para Ana por um instante e aquele olhar não foi de posse, foi de respeito. Depois olhou para Joaquim e a dureza dele amoleceu num ponto que doía ver. Padre, Matias respondeu, eu já vivi tempo demais do jeito que a vila mandou. Calado, torto e sozinho. Eu não vou deixar esse menino pagar o preço do meu silêncio. Do lado de fora, as batidas pioraram. Ouviam-se vozes misturadas, gente se ajuntando, o rangido do portãozinho da capela sendo empurrado com o ombro. Um bebê chorou em algum lugar. Uma mulher mandou outra calar. E como se o mundo gostasse de colocar sal em ferida, a voz de Elias Brandão surgiu no meio do tumulto, lisa como cobra no capim. Abre, padre! A dívida é minha! O assunto é meu! Ana fechou os olhos por um segundo. O nome de Elias ali dentro parecia sujar o ar. Padre Anselmo hesitou. Então tomou uma decisão que não era de conforto, era de coragem. Destravou a porta. A madeira rangeu. A capela se abriu para a vila como um peito aberto. Entraram primeiro Dona Severina e mais duas mulheres da Irmandade, com saias pesadas e rosários à mostra, como se o rosário fosse arma de julgamento. Atrás veio seu Tibúrcio, Nicanor, Zefa, gente que Ana conhecia desde menina. E por fim, Elias Brandão, com a roupa boa demais para aquele chão e o olhar de quem já chegou o dono. Quando a multidão viu Matias ao lado de Ana e viu Joaquim atrás dela, um burburinho subiu de uma vez só, feito fogo pegando em palha. Eu disse, alguém sussurrou. De olha lá, vixe, não tem vergonha. Dona Severina apontou o dedo para Ana, como se apontasse para uma mancha. Viúva indecente, trazendo criança para dentro da igreja e se enfiando com um homem amaldiçoado. Padre Anselmo tentou intervir. Severina, cuidado com as palavras. Cuidado com as almas, ela cortou. Esse homem traz desgraça desde que a mulher dele morreu, e agora quer arrastar mais uma para a lama. Ana sentiu o corpo tremer. Não era fraqueza. Era a dignidade tentando não cair. Elias sorriu, um sorriso pequeno e venenoso. Padre, eu vim buscar o que é meu. Ele disse alto, para todos ouvirem. Se Ana está morando com Matias, então a dívida muda de dono. E se Matias quer bancar, que banque. Mas eu não aceito calote nem aceito desordem. Matias deu um passo à frente. A voz dele saiu firme, sem grito. Você não vai falar dela como se ela fosse coisa. E você vai fazer o quê? Elias perguntou com deboche. Vai me olhar até eu cair morto? Um riso nervoso correu entre alguns homens. Dona Severina fez o sinal da cruz como se o ar tivesse ficado sujo. Matias não respondeu ao insulto, só voltou o rosto para o padre. Padre Anselmo, eu vim porque preciso dizer uma verdade, e eu vou dizer na frente de todo mundo, porque é de todo mundo que eu me escondi. O burburinho diminuiu. A curiosidade sempre vence a moral quando a história promete escândalo. Matias respirou fundo, como quem puxa ar para atravessar rio. O nome da minha mulher era Maria Amália. Ele começou. Dona Severina arregalou os olhos. Não ouse usar o nome dela para se limpar, Matias. Matias continuou sem desviar. Ela morreu de febre depois de dar à luz. Um silêncio pesado caiu. Até quem odiava Matias sabia dessa parte, mas ninguém sabia ouvir sem transformar em fofoca. Matias apontou para Joaquim com o queixo, sem tocar no menino, como se tivesse medo de assustar. O filho que nasceu sumiu no mesmo dia, e o homem que trabalhava para mim, Benedito, também. Ana sentiu vários olhos virarem para ela. Ela queria desaparecer, mas ficou. Porque mãe fica, mesmo quando tudo tenta arrancar.
Elias inclinou a cabeça, fingindo surpresa. E o que isso tem a ver com a dívida da viúva? Matias virou o rosto para Elias e a resposta veio como pedra justa. Tem a ver com o menino. O ar pareceu parar. Matias olhou para Joaquim e a voz dele baixou, não por medo, por cuidado. Joaquim, você está ouvindo? Joaquim assentiu, confuso. Eu não quero te machucar, menino, Matias disse, mas eu preciso falar. Dona Severina abriu a boca, pronta para despejar moral. Padre, isso não... Deixe, Padre Anselmo disse firme, e pela primeira vez sua voz teve peso de autoridade humana, não só de batina. Deixe ele falar. Matias então falou a frase que Ana já temia desde o primeiro arrepio. Esse menino pode ser meu filho. Um som coletivo escapou da vila dentro da capela. Que não era pena nem alegria, era fome de história. Ana sentiu Joaquim apertar a saia dela. Mãe? Ele chamou baixinho, como quem procura chão. Ana se agachou rápido, segurou o rosto do menino com as duas mãos e falou perto, para ele ouvir por dentro. Meu filho, você é meu. Você é meu, entendeu? Nada muda o amor. E aqui, bem baixinho, como narrador de fogão a lenha, cabe uma pergunta que pesa. Quantas vezes o mundo tenta roubar da gente até o direito de chamar alguém de meu, como se amor precisasse de permissão? Matias continuou, olhando para a vila, não para se defender, mas para parar de fugir. Eu não tenho papel, eu não tenho prova de cartório, eu tenho marcas. Ele apontou para as mãos. Eu tenho o retalho com minhas iniciais que sumiu naquele dia e apareceu na casa de Ana. Eu tenho a cantiga da serra na boca do menino. Eu tenho o gesto dele, que eu nunca ensinei a ninguém. E eu tenho a minha culpa, que eu carreguei sozinho por anos. Dona Severina estreitou os olhos. Culpa de quê, Matias? Matias engoliu seco. De ter deixado minha mulher morrer achando que eu podia resolver tudo sozinho. Ele respondeu. De ter deixado meu filho fora do meu alcance. E depois, de ter deixado a vila dizer que eu era monstro. Só porque era mais fácil do que admitir que a vida pode ser injusta. Seu Tibúrcio coçou a nuca, desconcertado. Zefa levou a mão à boca. Nicanor baixou o olhar. Elias, percebendo que a comoção podia virar contra ele, apressou-se. Isso é conversa de homem desesperado, ele anunciou. E mesmo que fosse verdade, o menino é de Ana no papel. E Ana me deve. Então, em última conta, o que é dela pode ser penhorado. Dona Severina se animou, como se tivesse encontrado uma frase para mandar no mundo. É isso. Criança precisa de ordem, precisa de família direita, não pode crescer no meio dessa confusão. Ana se levantou, o rosto molhado, e a voz dela saiu pela primeira vez alta dentro daquela capela. Confusão foi o que eu vivi sozinha quando Benedito sumia e voltava com mentira. Confusão foi enterrar filho e fingir que o coração não morreu junto. Confusão foi criar esse menino com amor e ver homem rico, querendo transformar gente em número. O choque silenciou a capela. Ana respirou e continuou, a voz agora mais baixa, mas mais firme. Se vocês querem me julgar, julguem, mas não usem meu filho como moeda. Padre Anselmo deu um passo à frente, como quem escolhe lado. Elias Brandão, ele disse, criança não é penhora. Elias abriu os braços, teatral. Então o padre vai pagar a dívida? Matias respondeu antes de todos. Eu pago. Elias sorriu, satisfeito. Ótimo. Amanhã cedo, na venda. Quero o dinheiro contado, com testemunha. Matias assentiu uma vez, duro. Amanhã. Elias virou-se para sair, mas Matias acrescentou, com a voz que fez alguns homens engolirem em seco. E depois você não volta a pôr o pé na minha porta. Elias riu de lado. Você não manda no caminho, Matias. Você nunca mandou.
Quando Elias saiu, levando a vila atrás em murmúrio e espanto, Dona Severina ainda ficou na porta, como quem não admite perder o controle. Padre, isso vai dar mal, vai dar pecado. Padre Anselmo olhou nos olhos dela, cansado de moral fácil. Pecado é deixar criança sem amparo por orgulho. E completou mais baixo. E a senhora sabe disso. Dona Severina, pela primeira vez, não teve resposta pronta. Só virou o rosto e foi embora, arrastando a saia, como se a saia levasse sua autoridade junto. Quando a capela enfim esvaziou, ficou só o som do vento e do coração de 4 pessoas tentando caber na mesma verdade. Matias, Ana, Rosa e Joaquim. Joaquim olhava para Matias com uma mistura de medo e curiosidade, como se um estranho tivesse, de repente, o formato de algo familiar. Matias se abaixou devagar, ficando na altura do menino. Não tocou nele. Só falou com um respeito que parecia pedido. Joaquim, você não me deve nada. Você não precisa me chamar de nada. O menino franziu a testa. Mas você é ruim? Ele perguntou do jeito simples que criança pergunta o que adulto complica. Matias respirou, e a resposta saiu sem enfeite. Eu já fui muito triste, e tristeza faz a gente parecer ruim, mas eu não quero ser. Joaquim olhou para Ana como quem pede tradução. Ana acariciou o cabelo dele. Ele está tentando aprender, meu filho. Matias levantou e encarou o padre. Padre Anselmo, o senhor sabia? Padre Anselmo fechou os olhos por um instante. Não como quem foge, mas como quem carrega a responsabilidade antiga. Eu suspeitei, ele confessou. Quando Benedito apareceu anos atrás com uma criança, eu vi o retalho e eu calei. Ana sentiu o golpe da frase. O senhor viu? Ela perguntou com dor contida. E deixou eu viver sem saber? Padre Anselmo abaixou a cabeça sem desculpa bonita. Eu pensei em proteger, ele disse, mas eu protegi errado. Eu protegi a paz da vila, não a verdade de vocês. Matias soltou o ar pesado. Então o senhor vai fazer o que agora, padre? Ele perguntou com a voz dura. Padre Anselmo levantou o olhar. Agora eu vou ajudar a corrigir, e apontou para Matias e Ana alternando. Vocês dois precisam de uma decisão, porque a vila vai morder, e Elias vai tentar usar essa história como rédea. Ana sentiu a cabeça girar. O medo dela não era só do julgamento, era do futuro, porque o futuro, naquela hora, parecia um animal arisco. Matias olhou para Ana, e o olhar dele era de homem que, pela primeira vez em anos, escolhe não fugir. Eu falei ontem de casamento, ele disse. Ana endureceu. Eu não sou mulher de fachada, ela respondeu ferida. Eu não vou virar escudo de homem. Matias assentiu como se tivesse merecido a pancada. Eu sei, ele disse baixo, e é por isso que eu tô falando direito agora. Ele respirou juntando coragem que não era de briga, era de entrega. Ana, eu não tô te pedindo isso para me limpar diante da vila. Matias falou. Tô te pedindo porque eu quero que Joaquim tenha um nome que ninguém possa usar contra ele. Quero que você tenha casa sem prazo e sem ameaça. E quero que a senhora saiba que se eu tiver mesmo sangue nesse menino, eu não quero viver mais longe, não depois de perder uma vez. Ana sentiu lágrimas subirem, mas segurou. Amor maduro não nasce de frase bonita. Nasce de verdade dita com custo. E se não for seu filho? Ana perguntou num fio. Matias respondeu sem hesitar. Aí eu vou continuar sendo homem para ele do mesmo jeito. Porque o que eu devo a essa vida inteira. E porque você não merecia carregar isso sozinha. Ana olhou para Rosa. A menina tinha o rosto sério de quem está guardando a própria infância para sobreviver. E a Rosa? Ana perguntou. Ela vai ser o quê nisso tudo? Matias virou para a menina e a voz dele saiu mais humana. Se ela a aceitar, ela vai ser filha também.
Rosa engoliu seco. Não disse sim nem não. Só encarou Matias com um tipo de medo que era, no fundo, medo de acreditar. Padre Anselmo falou baixo, como quem aconselha sem mandar. Casamento não apaga dor, mas pode firmar um chão. E chão, às vezes, é o milagre mais simples. Matias, então, fez uma coisa que ninguém na vila veria sem se espantar. Tirou o chapéu e segurou entre as mãos como se estivesse diante do que mais respeitava no mundo. Ana, ele disse, e a voz dele falhou num pedaço. Eu não sei ser homem de carinho fácil. Eu não sei falar bonito. Eu sei trabalhar. Eu sei proteger. E eu tô aprendendo a não virar pedra. Ele levantou os olhos. A senhora aceita se casar comigo, não por romance, mas por recomeço? E com o tempo, se a vida permitir, a gente aprende o resto. Ana ficou em silêncio, e nesse silêncio cabia tudo. Benedito, as dívidas, o filho enterrado, a panela vazia, a vergonha, o amor por Joaquim, a solidão de Matias, o quarto trancado, a vila, as línguas, o medo de se arrepender. Ela olhou para Joaquim. O menino tinha os olhos úmidos, sem entender, mas sentindo que algo grande estava acontecendo. Mãe, ele chamou, baixinho. A gente vai embora da nossa casa? Ana se agachou, abraçou Joaquim com força. Abraço de quem cola o mundo no lugar. A gente vai ter casa, meu filho, ela sussurrou. Casa de verdade. E então Ana se levantou, encarou Matias. A voz dela saiu firme, com uma doçura cansada. Eu aceito, com uma condição. Matias prendeu o ar. Qualquer. Ana respirou. Que ninguém mais minta dentro dessa casa. Nem o senhor, nem eu, nem o padre, nem a vila. Ela enxugou as lágrimas com o dorso da mão. E que o Joaquim, aconteça o que acontecer, nunca sinta que é sobra de ninguém. Matias assentiu com força. Os olhos dele brilharam como brilha coisa que finalmente encontra sentido. Eu prometo. Padre Anselmo, com o rosto aliviado e triste ao mesmo tempo, fez um sinal de cabeça. Então vamos fazer do jeito certo, e rápido, porque Elias não vai esperar vocês ficarem fortes. Matias olhou para Ana. Amanhã eu pago Elias. Depois de amanhã, a gente casa. Ana engoliu o medo. Era rápido, era duro. Mas às vezes a vida não deixa a gente escolher o tempo. Só deixa escolher a coragem. Na saída da capela, a noite já começava a cair. O cheiro de terra fria subia do chão. Ao longe, a vila ainda murmurava, como bicho que não dorme. No caminho de volta para a montanha, Rosa caminhava calada. Joaquim ia no meio, segurando a mão de Ana de um lado, e depois de hesitar, segurando a ponta dos dedos de Matias do outro. Não uma mão inteira. Só os dedos, como quem testa se o mundo segura. Matias olhou aquele gesto e virou o rosto para o escuro por um instante, como se escondesse o tremor. E Ana, caminhando, pensou que o amor maduro talvez fosse isso. Não fogos de artifício, mas mãos que escolhem ficar, mesmo quando tudo dá motivo para correr. Quando chegaram à porteira da casa, Matias parou e falou quase sem voz. Amanhã cedo eu desço sozinho para pagar Elias. Vocês ficam aqui, tranquilos. Ana assentiu, mas sentiu um pressentimento apertar. Ele vai tentar te humilhar, ela disse. Ele vai tentar te provocar. Matias respondeu com uma calma que era promessa. Eu já fui humilhado o suficiente na vida. Amanhã eu só vou encerrar. E ali, naquele pedaço de escuro, Ana percebeu que Matias não estava indo enfrentar Elias por orgulho. Estava indo por libertação. Só que a liberdade quase sempre cobra uma última conta. Na madrugada, Matias não dormiu. Sentou-se na varanda, ouvindo o mato, o grilo, o distante balançar das árvores. Do lado de dentro, Ana acordou uma vez e o viu pela fresta da janela. Um homem parado, como sentinela da própria promessa. Ela não chamou.
Só ficou olhando com um aperto no peito que ela não sabia nomear. E você já viu alguém tentando ser melhor do que foi, mesmo sem saber como? Conta nos comentários se essa parte te tocou, porque tem luta que não aparece no corpo, aparece no jeito de alguém ficar em silêncio. Quando o sol nasceu, Matias desceu. E Ana ficou na porta da casa com Rosa e Joaquim atrás, vendo a figura dele se afastar pela trilha. Grande, só, teimoso, até virar ponto e sumir na curva da serra. O dia passou comprido. No meio da tarde, Fubá começou a latir para o caminho. Um latido diferente, inquieto, como se anunciasse visita. Ana saiu para o terreiro e viu, subindo pela trilha, não Matias, mas Elias Brandão, com 2 homens atrás e um sorriso que não trazia notícia boa. Ana sentiu o coração cair. Elias parou na porteira, sem pedir licença. Dona Ana, ele disse alto, como quem chama gente para assistir. Vim avisar que seu noivo da montanha fez uma escolha ruim. Ana apertou Joaquim contra si. O que aconteceu com Matias? Ela perguntou, a voz seca. Elias abriu um papel e balançou no ar. Aconteceu que ele pagou a dívida, mas não comprou o silêncio. Ele se aproximou um passo. E eu trouxe outra coisa, um registro, um nome. Ana sentiu o mundo estreitar. Que nome? Ela sussurrou. Elias sorriu, satisfeito demais. O nome verdadeiro desse menino. Elias Brandão balançava o papel no ar como quem balança a corrente. A tarde estava clara, o céu duro de tão azul, e ainda assim Ana sentiu como se uma sombra tivesse atravessado a porteira. Joaquim apertou a cintura dela, sem compreender, mas pressentindo que seu nome, aquele som pequeno que ele respondia desde sempre, estava sendo puxado para longe. Rosa, atrás, ficou imóvel, com o queixo levantado. Era menina, mas já tinha aprendido a reconhecer quando o mundo tenta tomar o que a gente ama. Que nome? Ana repetiu, a voz sem corpo. Elias sorriu como quem finalmente encostou o dedo no ponto fraco. O nome que está no registro. Ele abriu o papel devagar, teatral, e leu alto, para o vento e para os homens que trouxe. Joaquim Brandão. Ana ficou branca. Por um instante, não ouviu mais o latido de Fubá, nem o farfalhar do mato. Só ouviu o próprio coração dizendo não, e o não ecoando dentro dela como panela vazia. Isso é mentira. Ela conseguiu sussurrar. Elias inclinou o corpo para a frente, com o prazer de quem ensina a humilhação. Mentira, dona Ana, é coisa que pobre conta para não enlouquecer. Isso aqui é papel, papel manda. Um dos homens atrás dele pigarreou desconfortável. O outro evitou olhar para Ana. Elias continuou sentindo-se dono. Agora a senhora entende por que Benedito vivia devendo? Ele devia a mim. E quando sumiu, sumiu porque pegou o que não era dele. Eu só estou pondo ordem. Ana apertou Joaquim com força. O menino se contorceu um pouco assustado. Mãe, eu fiz coisa errada? Joaquim perguntou com a voz miúda. E o coração de Ana quase partiu ao meio. Ela se agachou no chão do terreiro e segurou o rosto do filho com as 2 mãos, firme como quem segura o mundo no lugar. Não, meu amor, você não fez nada, você só existe, e existir nunca é errado. Elias bateu o papel com 2 dedos, impaciente. Chega de teatro, eu vim buscar o menino. Ana ergueu o rosto devagar. E ali nasceu uma coragem que não vinha de bravura, vinha de maternidade ferida. O Senhor não vai levar meu filho. Elias riu. Seu? No papel não é. No papel ele é Brandão. E Brandão não fica em casa de homem da montanha, nem de viúva endividada. Ana sentiu o sangue ferver, mas a voz saiu controlada, como fogo que aprende a não se espalhar. O senhor pode ter papel. Eu tenho história. Eu tenho noite mal dormida. Tenho febre curada com pano frio.
Tem o joelho ralado, roupa remendada, prato dividido. Quem faz filho não é quem escreve nome, é quem fica. Elias estreitou os olhos, como se aquela verdade o ofendesse mais do que qualquer insulto. Então eu volto com o juiz de paz, ele disse, ameaçando sem gritar. E aí a senhora explica para a autoridade por que esconde um brandão na serra. Ana engoliu seco. A palavra autoridade sempre foi faca na mão de quem tem mais. Foi quando o som da trilha anunciou passos. Não eram passos apressados, eram passos firmes, com o peso de quem decidiu não se curvar mais. Matias surgiu na curva, descendo e subindo ao mesmo tempo, porque, mesmo vindo de baixo, parecia sempre vir da montanha. Trazia um embrulho de pano no braço e ao lado dele vinha um homem magro de paletó gasto com uma pasta de couro. O escrivão do cartório da comarca, chamado Seu Aristeu. Matias parou no terreiro e olhou para Elias sem desviar 1 milímetro. Eu disse que você não voltava aqui. Elias virou o sorriso para Matias. Eu volto onde eu quiser, ainda mais quando tem coisa minha aqui dentro. Matias nem olhou o papel na mão de Elias. Olhou direto para o rosto dele, como se o papel fosse menos perigoso que a maldade que o escreveu. Você veio cedo demais para mentir, Matias disse. Seu Aristeu, por favor. O escrivão pigarreou, ajeitou a pasta e falou com voz de quem já viu muita desgraça ser decidida por tinta. Elias Brandão, eu fui chamado para verificar um registro apresentado pelo senhor e para lavrar outro a pedido de Matias. Elias fez um gesto de impaciência. Verifica logo. Tá aí. Seu Aristeu estendeu a mão e pegou o papel com cuidado, como quem pega prova e pecado ao mesmo tempo. Leu. Franziu a testa. Este documento, ele disse, não é certidão original. É cópia sem selo válido. E aí, a data é antiga. Mas o que invalida isso aqui de vez, seu Elias, é o registro novo, lavrado hoje, assinado por Matias e pela mãe, Dona Ana. Elias sentiu o golpe. O papel na mão dele, de repente, parecia pesar 1 tonelada de inutilidade. Registro novo. Ele gaguejou, perdendo a pose de dono do mundo. Matias deu um passo à frente e a voz dele não tinha triunfo, tinha alívio. Joaquim agora tem meu nome, e tem o nome da mãe, e tem casa. E a lei diz que registro novo feito com os pais presentes e concordando derruba papel velho guardado em gaveta de chantagem. Seu Aristeu fechou a pasta com um estalo seco que soou como martelo de juiz. O menino é filho legítimo de Matias e Ana perante a lei. O senhor pode tentar contestar no tribunal da capital, se quiser gastar dinheiro e passar vergonha. Mas aqui, na serra, o assunto está encerrado. Elias olhou em volta. Viu os peões dele baixarem a cabeça, envergonhados. Viu Ana segurando Joaquim como uma leoa. Viu Rosa de queixo erguido e viu Matias, grande e imóvel como a própria montanha. Ele amassou o papel antigo na mão, com raiva. Vocês se merecem, ele cuspiu as palavras, tentando ferir na saída. Fiquem com a miséria dessa terra, Matias respondeu calmo. A gente fica com a paz, a miséria vai com você. Elias virou as costas e desceu a trilha, levando a poeira e a amargura embora. Quando eles sumiram na curva, o silêncio voltou ao terreiro. Mas agora era um silêncio diferente. Não era vazio, era cheio de ar que se podia respirar. Ana soltou o ar que parecia prender há anos. As pernas dela tremeram e ela sentou no degrau da varanda. Matias se aproximou. Joaquim, que tinha assistido a tudo com os olhos arregalados, olhou para o homem alto à sua frente. Acabou? O menino perguntou. Matias se agachou, ficando na altura dele. A briga acabou, Joaquim. A vida começa agora. Elias Brandão ficou no portão como se o mundo fosse dele por direito de nascimento. Os 2 homens atrás, calados, não precisavam fazer nada. A presença já era ameaça suficiente. Não ameaça de arma,
Ameaça de palavra assinada, de papel carimbado, de justiça torta que sempre cai para o lado do mais forte. Ana segurou Joaquim mais perto. Rosa se colocou do outro lado, como se o próprio corpo pequeno pudesse virar parede. O nome verdadeiro desse menino, Elias repetiu, saboreando. E quando o nome muda, muda o dono, muda o destino. Ana engoliu seco. Fale logo, seu Elias. Ela disse, com a voz firme de quem está tremendo por dentro, mas não entrega. Elias levantou o papel diante do rosto dela, sem oferecer de verdade, como quem mostra comida para quem está com fome. Esse menino não se chama Joaquim. Ele declarou alto, para o vento levar e a serra ouvir. No papel, ele se chama João Amâncio. Joaquim franziu a testa, confuso. Rosa apertou os lábios com raiva contida. Ana sentiu o chão balançar, porque o nome não era só nome. Era a prova de que alguém, em algum momento, tinha registrado aquela criança longe dela, longe do amor dela, como se amor não valesse assinatura. E o que o senhor quer com isso? Ana perguntou. Elias sorriu. O que eu sempre quis. Ordem. Ele apontou o papel. Esse registro foi feito em cartório de distrito, anos atrás. Sabe por quem? Elias ergueu as sobrancelhas, fazendo teatro com a crueldade. Por um homem que a senhora chamava de marido. Ana fechou os olhos por um instante. A imagem de Benedito voltou. O riso fácil, as promessas gastas, as ausências. E, de repente, tudo o que antes parecia só fraqueza virou outra coisa. Cálculo. Benedito registrou? Ela sussurrou. Registrou. Elias confirmou. E eu tenho cópia. E eu posso levar isso para onde eu quiser. Ana respirou fundo. O ar entrou cortando. O senhor vai arrancar meu filho de mim? Ela perguntou. E a pergunta saiu limpa, sem melodrama, porque a dor de mãe não precisa de enfeite. Elias inclinou a cabeça, fingindo compaixão. Eu não quero arrancar ninguém de ninguém. Ele mentiu com doçura. Mas a lei gosta de papel, e papel gosta de quem tem dinheiro para sustentá-lo. Rosa deu um passo à frente. O senhor é ruim, ela disse, simples. E aquela simplicidade foi o insulto mais verdadeiro que Elias já ouviu. Elias riu, mas o riso saiu curto. Menina, não se meta, criança tem que aprender cedo, o mundo tem dono. Ana sentiu algo dentro dela subir. Não raiva apenas, uma clareza. O mundo pode ter dono, Ana respondeu, mas meu coração não tem. E esse menino não é mercadoria. Elias aproximou-se do portão, como quem decide invadir. Foi então que se ouviu o rangido da porteira de baixo e passos no caminho. Fubá latiu forte, correndo em direção ao som. Matias apareceu na curva da trilha subindo apressado. Não vinha correndo como menino, vinha andando firme, como homem que aprendeu a não se desmanchar em público. Mas o peito dele subia e descia mais rápido. O rosto estava duro. Quando viu Elias no portão, Matias parou por um instante, como quem mede o tamanho do veneno. Depois avançou, sem pedir passagem. Eu mandei você não voltar aqui, Matias disse, a voz baixa e afiada. Elias abriu os braços, teatral. E eu mandei você lembrar que não manda em nada. Ele ergueu o papel na direção de Matias. Trouxe uma lembrança, o nome verdadeiro do seu suposto filho. Matias não pegou o papel. Olhou para Ana primeiro. E esse olhar foi uma pergunta inteira, sem som. Ele te ameaçou? Ana respondeu com os olhos. Sim. Matias voltou o rosto para Elias. Você já recebeu o dinheiro, Matias disse. Vai embora. Elias sorriu, um sorriso que não tinha pressa. Recebi, e agora eu recebo mais. Ele balançou o papel. Ou você me dá o que eu quero, ou eu faço essa história virar espetáculo. E espetáculo, meu caro Matias, sempre arranca sangue, nem que seja sangue de reputação.
Matias respirou fundo, controlando o impulso de partir para o grito. E foi ali que Ana viu. Matias tinha mudado. O homem que vivia de casca agora tentava viver de consciência. "O que você quer, Elias?" Matias perguntou. Elias apontou com o queixo para a serra, para as terras altas. "As suas terras do lado do córrego de cima," ele disse. "A parte que pega a nascente, eu quero em escritura, sem conversa." Ana sentiu um frio. Aquela nascente era riqueza silenciosa. Era o tipo de riqueza que não aparece em ouro, mas decide futuro. Água é destino. Matias ficou imóvel. Os músculos do rosto dele endureceram. "Você não quer terra," Matias disse devagar. "Você quer me deixar de joelhos." Elias deu de ombros. "E você vai ficar, porque sempre foi assim." Matias olhou para Joaquim. O menino estava grudado em Ana, os olhos grandes, sem entender as palavras, mas entendendo a ameaça. E então Matias falou algo que surpreendeu até Ana. Porque não foi bravata, foi escolha. "Não." Elias franziu a testa. "Como é?" "Eu disse não." Matias repetiu. "Você não leva minhas terras, e você não leva esse menino, e você não pisa mais aqui com chantagem." Elias riu, mas agora com irritação. "Você acha que manda na lei? Eu tenho papel, eu tenho gente, eu tenho juiz." Matias deu um passo à frente, só um, e a voz saiu controlada. "Então vamos para a vila, hoje, agora." Ana arregalou os olhos. "Matias, vamos." Matias insistiu, sem tirar os olhos de Elias. "Você gosta de espetáculo? Então você vai ter. Só que dessa vez eu vou contar a história inteira. E quem quiser ouvir, que ouça." Elias hesitou por um segundo. Um segundo só. Porque ele não esperava que Matias escolhesse luz. "Você está blefando," Elias disse. Matias virou para Ana, rápido. "Pega as crianças, a gente desce." Ana sentiu medo. Medo do julgamento, medo de perder tudo, mas também sentiu algo que quase nunca sentiu na vida. Não estar sozinha. Ela pegou Rosa pela mão e Joaquim no colo, e começou a descer com Matias. Elias veio atrás, contrariado, como quem precisa garantir que o próprio veneno faça efeito. No caminho, o vento batia nos rostos. A serra não era bonita naquele momento. Era grande, grande demais para a pequenez das maldades. Na vila, a notícia correu como corre sempre, não por boca, mas por cheiro de novidade. Quando chegaram à venda de seu Tibúrcio, já tinha gente demais. Homem apoiado em balcão, mulher na porta, criança na janela, e o padre Anselmo, avisado por alguém, estava ali também com o rosto sério. Dona Severina apareceu no meio da multidão como se fosse dona do moral e do ar. "Eu sabia," ela anunciou, antes mesmo de saber. "Eu sabia que isso ia dar desgraça." Matias subiu num degrau da venda para ser visto. Não por vaidade, por necessidade. Ana ficou abaixo, segurando as crianças, sentindo o coração bater em descompasso. Elias ergueu o papel como bandeira. "Aqui!" ele gritou. "Tenho registro, esse menino não é quem dizem, e Matias está enganando a vila." Um burburinho subiu, e Ana sentiu a vergonha tentar morder. Mas Matias ergueu a mão pedindo silêncio, e o gesto dele tinha um peso estranho, o peso de quem ficou tempo demais calado e agora fala com o corpo inteiro. "Eu não vim enganar ninguém," Matias disse. "Eu vim desfazer uma mentira." Ele apontou para Elias. "Esse homem quer usar papel para arrancar terra e criança. Ele acha que a vila vai ajudar, porque a vila gosta de julgar mais do que gosta de entender." Dona Severina abriu a boca, ofendida. "Nós gostamos é de ordem." Matias encarou Dona Severina sem desrespeito, mas sem medo. Ordem sem bondade vira crueldade com roupa limpa. Um silêncio desconfortável se espalhou. A verdade, quando dita, deixa todo mundo sem lugar confortável. Padre Anselmo deu um passo à frente. "Matias, diga o que veio dizer."
Matias respirou fundo, olhou para Ana, e naquele olhar havia um pedido mudo. Fica. Ana ficou. Matias então contou ali, na porta da venda, o que ninguém queria ouvir porque doía. Contou de Maria Amália, da febre, do parto, do berço vazio. Contou do retalho com iniciais. Contou do quarto trancado e contou que Benedito trabalhou para ele. O nome Benedito na boca de Matias fez a multidão se mexer, inquieta, porque Benedito era conhecido, era homem de riso fácil, era bom de prosa. Morto então, tinha virado quase inocente por conveniência. Morto sempre fica mais fácil. Ana, com a voz firme, apesar do choro nos olhos, completou a parte dela. Benedito me trouxe um menino dizendo que era de parenta morta. Eu acreditei, ou quis acreditar, e criei como filho, eu dei tudo que eu tinha. Rosa apertou a mão da mãe. Joaquim, ouvindo o próprio nome virar assunto, começou a tremer. Ana se agachou e sussurrou para ele. Você não precisa entender agora. Você só precisa saber que é amado. Matias apontou para o papel de Elias. E agora ele aparece com registro. Matias disse, registro feito por Benedito, o homem que sumiu com meu bebê. Elias deu um passo à frente fingindo indignação. Você está acusando o homem morto. Matias virou o rosto para ele. Eu estou dizendo o que é. E agora eu vou dizer mais. O ar ficou pesado. Matias respirou e falou em voz alta para todo mundo ouvir. Benedito não registrou esse menino por amor. Registrou por interesse. Ele apontou para Elias. Porque tinha gente por trás. A multidão murmurou. Elias abriu um sorriso nervoso. Você enlouqueceu de vez. Matias não recuou. Há 7 anos, quando Benedito apareceu com criança na casa de Ana, ele também apareceu na sua porta, Elias. Matias disse, e você ajudou ele a esconder, você sempre soube, você só esperou a hora de usar. Elias explodiu. Prova! Padre Anselmo levantou a mão. Eu tenho uma, ele disse, e a frase caiu como pedra em lago. Todo mundo virou para o padre. Padre Anselmo continuou com a voz cansada de culpa. Naquela época, Benedito veio até mim pedir que eu não fizesse perguntas. Disse que o menino precisava de novo começo. E me mostrou um papel de dívida, um papel com o nome de Elias Brandão. Um acerto entre eles. Eu calei. O padre engoliu seco. Calei porque achei que protegia uma criança. Mas eu protegi também o pecado dos adultos. Elias empalideceu. Pela primeira vez, o homem rico pareceu homem comum, assustado com a própria queda. Seu Tibúrcio abriu a boca, chocado. Seu Elias, isso é verdade? Elias tentou rir, mas o riso falhou. Esse padre está velho, está confundindo. Padre Anselmo não gritou, só concluiu. Eu não confundo o que me tirou o sono por anos. A multidão começou a virar o olhar. Aquele olhar que antes apontava para Ana e Matias, agora começava a medir Elias. E é assim que o mundo é. Não muda por bondade, muda por conveniência. Mas às vezes a conveniência também abre uma brecha para a justiça entrar. Dona Severina tentou retomar o comando. Mesmo assim a criança precisa de lar direito. Matias respondeu, com uma firmeza que não humilhava, mas não cedia. Lar direito é onde tem verdade e cuidado, e isso Ana deu. Isso eu não dei porque não pude, e agora eu quero dar. E então Matias fez a coisa mais difícil. Falou não só de direito, mas de dívida moral. Se esse menino for mesmo meu filho de sangue, eu falhei com ele por anos. Matias disse, a voz mais baixa. E se ele não for, eu falhei com uma mulher boa e com uma criança inocente do mesmo jeito, deixando o homem ruim brincar com destino. Eu não vou falhar mais. Ana sentiu a garganta apertar, porque ali havia algo raro. Um homem pedindo perdão sem pedir prêmio. Elias, encurralado, tentou o último golpe. E o papel? E o nome?
Vocês acham que afeto apaga cartório? Matias respondeu sem arrogância. Não apaga, mas conserta. Padre Anselmo completou. Se for preciso, iremos ao distrito. Faremos averiguação. Faremos novo registro. E até lá, a criança fica com Ana, sob responsabilidade dela e de Matias. Eu serei testemunha. Um burburinho de aprovação tímida apareceu. Não era santidade. Era o povo percebendo que talvez tivesse julgado cedo demais. Elias olhou em volta e viu. Por um instante, ele não tinha a vila inteira do lado dele. Ele apertou o papel, amassando com raiva. Isso não vai ficar assim, ele rosnou e se retirou, empurrando gente com os 2 homens atrás. Quando Elias saiu, o ar pareceu voltar, como se a venda e a rua tivessem estado prendendo a respiração. Mas o maior desafio ainda estava ali, pequeno e tremendo. Joaquim. O menino puxou a saia de Ana, os olhos cheios. Mãe, eu sou de quem? Ele perguntou com a voz quebrada, e a pergunta foi a faca mais limpa da história. Ana se agachou na hora. Matias também se agachou, ficando do outro lado, respeitando o espaço de Ana sem invadir. Ana segurou o rosto do menino com as 2 mãos. Você é meu filho, ela disse, do jeito que importa. Matias completou, com cuidado. E eu quero ser sua família também, se você deixar. Joaquim olhou para Matias, confuso, e então disse a coisa mais simples, mais humana. Você vai embora? Matias balançou a cabeça devagar. Não vou. Joaquim mordeu o lábio e, num gesto pequeno, estendeu a mão para Matias. Desta vez, não foram só os dedos. Foi a mão inteira. Matias segurou como quem segura um passarinho, com respeito, com medo de apertar demais, com gratidão silenciosa. E ali, na frente de todo mundo, aconteceu uma vitória que não fazia barulho, um recomeço sem pressa. 2 dias depois, a capela estava simples, como sempre. Banco de madeira, toalha branca, flor do mato num vaso. Não houve festa grande, porque a alegria, quando é nova, às vezes prefere nascer em silêncio para não assustar. Ana entrou com Rosa ao lado e Joaquim um passo atrás, segurando o santinho gasto. Ela não entrou como moça sonhadora, entrou como mulher que atravessou a fome, a vergonha e o medo. E mesmo assim, não perdeu o coração. Matias esperava perto do altar, com as mãos marcadas e o olhar mais limpo. Não era homem transformado por milagre repentino. Era homem tentando, dia após dia, não ser pedra. Padre Anselmo falou pouco, não fez sermão longo. Só disse, olhando para os 2, tem união que nasce de festa e tem união que nasce de concerto. As 2 podem ser boas se houver verdade. Ana e Matias trocaram promessas simples, respeito, cuidado, honestidade. Promessas que não dependiam de encanto, mas de decisão. E quando o padre declarou os 2 unidos, não houve aplauso grande. Houve um suspiro coletivo, como se até a vila, por um segundo, se cansasse de carregar julgamento. Do lado de fora, Dona Severina observava de longe. Não sorriu, mas também não gritou. Às vezes, para certos corações, isso já é caminho. Meses depois, veio a resposta do distrito. O registro de Benedito tinha irregularidades, e o padre Anselmo, com testemunhas, conseguiu corrigir o que podia ser corrigido. Não foi fácil, não foi bonito, mas foi feito, e numa tarde seca de vento quente, Matias voltou do distrito com um papel novo, amassado de tanto ser apertado na mão, e chamou Ana na varanda. Rosa e Joaquim brincavam no terreiro com fubá. A casa parecia menos silenciosa. Matias entregou o papel. Ana leu devagar, como quem lê sentença e bênção ao mesmo tempo. O documento não apagava o passado, não devolvia Maria Amália à vida, não curava todas as culpas, mas reconhecia o que era verdadeiro, a guarda, o nome, o pertencimento. Ana sentou no banco, as pernas fracas.
Matias ficou em pé, esperando, como quem espera autorização para respirar. E então, ele perguntou num fio. Ana olhou para ele com olhos cheios de água. Então, ela disse, que o mundo pode escrever papel, mas quem escreveu esse menino em mim foi a vida. Matias respirou fundo e, pela primeira vez, não desviou da emoção. Ele passou a mão no rosto, tentando esconder as lágrimas, mas não escondia mais tão bem. Naquele instante, Joaquim correu para a varanda. Mãe, Tadeu! Ele travou confuso com o próprio erro e corrigiu rápido. Matias, olha o que eu fiz. Ele mostrou uma coisa pequena, um brinquedo de madeira torto que ele mesmo tinha talhado, mal e com orgulho. Matias se agachou, pegou o brinquedo e sorriu. Um sorriso pequeno, mas inteiro. E foi nesse exato momento, quando parecia que a paz finalmente tinha chegado, que um tropeço do destino quase derrubou tudo. Um vizinho apareceu ofegante, trazendo notícia de que Elias Brandão tinha voltado ao distrito para reabrir o caso, acusando Matias de fraude e Ana de conluio. Ana sentiu o peito apertar. Matias fechou a mão. O mundo, às vezes, não deixa a gente descansar logo depois de vencer. Matias não correu atrás de vingança. Não fez escândalo. Ele e Ana foram ao distrito com o padre e testemunhas, encararam o que havia que encarar e sustentaram a verdade com a única arma que não fere: constância. Elias perdeu espaço. Não virou santo nem arrependido, só perdeu o poder de decidir a vida dos outros tão facilmente. Às vezes, a justiça que a vida oferece é essa: não transformar o ruim em bom, mas impedir que o ruim mande. Na montanha, o tempo continuou seu trabalho. Plantio, colheita, leite tirado cedo, pano estendido ao sol, comida simples. Rosa foi crescendo menos dura aos poucos. Começou a rir de novo, de um riso ainda desconfiado, mas real. Joaquim seguiu chamando Ana de mãe, e com o tempo começou a chamar Matias do jeito dele, sem obrigação. Meu pai da serra, não por sangue provado, mas por presença escolhida. E Matias, que um dia disse, eu não presto para ter família, foi aprendendo no cotidiano o que ninguém tinha ensinado. Família não é prêmio de gente perfeita. Família é oficina de conserto. Na porta do quarto trancado, Ana não apagou a memória de Maria Amália. Colocou flores do mato uma vez por mês, sem alarde. Matias, um dia, entrou no quarto pela primeira vez em muitos anos. Não para reviver a dor, para deixá-la descansar. Saiu de lá com os olhos vermelhos e o peito mais leve. Naquela noite, sentados na varanda, Ana encostou a cabeça no ombro de Matias. Não foi cena de romance idealizado. Foi gesto de quem cansou de lutar sozinho. Matias, depois de hesitar um segundo, como quem ainda aprende a receber, encostou a mão sobre a mão dela. Ficaram assim, ouvindo a serra, o longe do mundo, o perto da vida. E a lição que ficou não foi: viveram felizes para sempre, porque a roça não promete isso a ninguém. A lição foi outra, mais mansa e mais verdadeira. Há dores que não somem, mas se aquietam quando encontram um amor responsável. Há culpas que não se apagam, mas se redimem quando viram cuidado. E há famílias que não nascem do plano, nascem da coragem de permanecer. Se essa história te tocou, me conta nos comentários. Você acredita que o amor pode nascer do improvável, devagar, construído na dor e ainda assim trazer paz?